Isaías 55. Algo que eu queria trazer para vocês hoje. Quem aqui sonha? Nós temos muitos sonhos, né? Projetos. Tem aqueles sonhos que a gente sonha acordado, que a gente projeta, que a gente planeja. Nossa, eu quero ter tal profissão. Nossa, eu quero casar. E a gente sonha com o casamento todo, né? Com aleluia, né? Coisa boa. E aí depois você sonha com a maternidade. Você sonha... E eu não sei, eu brinco, eu falo que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ora. Porque Deus responde às nossas orações. Quando eu era menina, eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, eu comecei a orar pelo meu marido. Eu orava mesmo, gente. E é engraçado, só tem gente que não acredita, mas quem já passou essa experiência sabe do que eu estou falando. Teve momentos assim da minha adolescência que às vezes eu estava no meu tempo de devocional e Deus colocava um peso para eu orar pelo meu marido e eu ficava sem entender. Será que ele está passando por alguma coisa na família? E eu orava. E uma coisa que depois, quando eu casei, que eu fui pegar, eu tinha um caderno, que eu anotava às vezes alguma coisa que Deus tinha falado comigo. Eu escrevia às vezes orações. E quando eu casei, eu entreguei esse caderno para o meu esposo. E lá, quem conhece a gente aí há muito tempo, acompanhou a nossa história de oração, namoro e noivado, vai até rir. Eu devia ter uns 13 anos quando eu escrevi isso. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero conhecer um rapaz, apaixonar e casar com ele. Eu quero casar com o meu melhor amigo. Eu quero que seja um homem que vai ser meu amigo, eu vou ter um sentimento sincero de amizade. E depois o Senhor vai transformar esse sentimento em amor. E quando foi para eu namorar com um bispo, que ele me chamou para namorar, qual que era o meu grande medo? Ele era o meu melhor amigo. E aí eu ficava, meu Deus do céu, se esse namoro não der certo, acabou, eu perco meu amigo. Deus respondeu a oração. Eu sempre pedi para Deus que meu primeiro filho fosse um menino. E depois uma menina. É coisa simples, né? Deus tem prazer em responder até os nossos caprichos. Mas muitas vezes, a gente vai sonhando, a gente vai planejando, a gente vai projetando. E a realidade que a gente vive parece se afastar cada vez mais daquele sonho. Parece que a gente está vivendo totalmente o oposto daquilo que a gente tanto desejava na nossa alma. Em Isaías 55, projeta para mim aí, Isaías 55, verso 8 e 9. Vamos ler junto aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu lembrei de dois jovens, eu vou fazer o paralelo com dois personagens da Bíblia. O primeiro é José. José que quando menino teve um sonho, e esse sonho foi dormindo mesmo, ele sonhou, não foi algo que ele planejou, que ele projetou, acordado como nós fazemos, né? E depois que ele teve aquele sonho, lembra dos feixes de trigo dele, e de pé, e o dos irmãos se prostravam diante dele? Tudo aconteceu, parece que estava tudo dando errado. Ele foi vendido escravo, depois ele foi preso, foi injustiçado, injuriado. Na prisão ele abençoou ali o copeiro, revelou o sonho do copeiro, e a única coisa que ele pediu foi o quê? Olha, não esquece de mim não. Quando você tiver seu cargo lá restituído, não esquece de mim não. E o que aconteceu? O copeiro esqueceu. Anos e anos se passaram.
E parecia que estava tudo caminhando para o oposto. Parecia que José nunca ia viver a concretização daquele sonho. Parecia que José nunca ia vivenciar o que era aquilo. Foi tirado do berço da sua família. Mas o sonho aconteceu. Aquilo que Deus sonha a nosso respeito, segundo a palavra do Senhor, é muito mais alto do que aquilo que a nossa mente consegue sonhar, do que aquilo que o nosso coração consegue almejar. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se eu me aproximo de Deus, eu preciso acreditar nisso, que o meu papai tem prazer em me abençoar, que o meu papai tem prazer em responder aos meus caprichos, que o meu Deus sonha para mim muito além do que aquilo que a minha mente consegue imaginar. Embora às vezes tudo pareça estar dando errado, às vezes você chegou aqui um caco, porque você fala: bispa, está tudo dando errado na minha vida, está tudo dando errado, eu estou dando ré, eu estou andando para trás. Continua tendo fé, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Os caminhos de Deus para você são muito mais altos do que os caminhos que você, como um ser humano, consegue projetar. A palavra de Deus não volta vazia. Vai ter dificuldade, vamos ter resistência, sim. Às vezes aquilo que você vê como perda, é perda mesmo. A Bíblia diz que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Mas nem toda tragédia, nem toda, desculpa a força da palavra, mas nem toda desgraça que acontece na nossa vida acontece por causa do pecado, acontece porque Deus permitiu. Mas Deus tem poder para fazer até isso se transformar em bênção na sua vida. Ele tem poder para pegar aquele dano, aquela perda, aquele mal que você tem sofrido e fazer isso de alguma forma cooperar para o seu bem. Creia nisso, tenha isso no seu coração. Não pare de sonhar, não pare de acreditar naquela palavra que Deus te deu algum dia. Às vezes foi há um mês atrás, às vezes foi há uma década atrás. Mas não abandone esse sonho. Não abandone, não comece a achar que você deve ter ouvido errado, que aquilo não era para você. Outro exemplo que eu quero dar, essa é uma jovem, uma menina, Esther. Às vezes a gente romantiza muito o livro de Esther. Mas Esther era uma menina jovem, virgem, muito bonita. E ela se casou com um rei que não era jovem, ele era bem mais velho que ela. E uma menina que era órfã, que estava exilada, ela não estava na cidade dela, no país dela, ela estava exilada. Se casa com um rei, se torna rainha. E eu não sei se você sabe, várias mulheres, quando você lê lá em Esther, capítulo 2, várias mulheres passaram por esse concurso de beleza, se apresentaram diante do rei, não é? E depois elas se tornavam concubinas do rei. Talvez uma menina jovem, com seus 14 anos, 13 anos, ela perdia sua virgindade ali com o rei naquela noite, e depois nunca mais o rei chamava ela. Ela nunca mais tinha uma experiência com um homem. Ela ficava lá no harém do rei. E aquela era a vida dela. Se ela tinha o sonho de se casar, de constituir família, se vizinho dela ali era um rapaz que ela estava começando a cortejar, acabou.
Mas Deus abençoa Esther, ela acha graça diante do rei, ela vira rainha. E com certeza, quando ela se tornou rainha, ela não imaginava o caminho que Deus tinha para ela. A altura que Deus a ia elevar. Rainha não era o ponto mais alto que Esther iria alcançar. Deus usa Esther para salvar todo o povo judeu. E o que eu acho mais interessante é que aquela menina, ela não recuou. Quando Mordecai chega e conta para ela o decreto que Amã tinha feito com o selo do rei, todo o povo judeu ia ser exterminado. Ela manda a resposta: olha, todo mundo sabe que quem se apresentar diante do rei sem ser chamado é pena de morte. Tem muito tempo que o rei não me chama. E aí Mordecai desafia ela, fala: olha, quem sabe não foi exatamente para essa situação, para essa realidade que Deus te colocou nesse lugar. Não te cales. E Deus usa uma menina órfã, talvez com as suas emoções fragilizadas pelas perdas que ela sofreu ao longo da sua vida. Deus usa para libertar e salvar todo o seu povo. Os pensamentos de Deus, os caminhos do Senhor para você, é muito além daquilo que você consegue imaginar. Deus te ama, Deus sonhou com você, Deus planejou cada detalhe seu, do seu corpo, da sua personalidade, até os seus defeitos. Deus não deixou você de escanteio. Deus não te deixou de lado. Ele tem prazer em realizar os sonhos do seu coração. Não permita que as circunstâncias contrárias minem a sua fé. Que as circunstâncias contrárias roubem de você a esperança de que o Deus que falou é o Deus que cumpre. Para terminar, projeta para mim Jeremias 29, capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? Não, fala mais alto. Para vos dar o... o que o seu coração deseja? O que a sua alma anseia? Qual é o sonho que você tem colocado aí há anos diante do Senhor? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nosso Deus é aquele que faz na nossa vida infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos.